Olá, galera, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar sobre a queda do Império Romano Ocidental. Mas antes eu vou fazer uma breve revisão do que foi, a terceira fase da história romana, para vocês compreenderem o que foi o processo de crise da Roma antiga. Após o general Otávio derrotar o general Marco Antônio, ele começa a acumular uma série de títulos e a partir do momento em que ele começa a acumular esses vários títulos, ele foi acumulando poder de maneira gradativa, até se tornar o primeiro imperador de Roma. Quando nós falamos do período imperial, ele está dividido em duas subfases: o Alto Império e o Baixo Império. Quando nós falamos do Alto Império, é o período de maior esplendor, é o período de maior prosperidade, enfim, é um período em que Roma alcançou um notável desenvolvimento, ou seja, prosperidade. Todos aqueles conflitos internos foram sendo resolvidos e nós precisamos dar ênfase à importância da política pão e circo no que se refere à resolução destes problemas internos. Estes generais, eles foram cada vez mais estando relacionados ao governo, porque todos os imperadores eram generais. Quando nós tivemos a adoção da Pax Romana, nós tivemos então o fim da expansão romana, ou seja, foi uma política de estabilização das fronteiras. O Império Romano, ele acumula, um território muito grande. E governar todo esse território era extremamente complicado, tinha gastos bastante elevados, e nós tínhamos também um outro agravante. Quanto maior o território, maior a necessidade de patrulhamento das fronteiras, maior a necessidade de um gasto efetivo com o policiamento dessas fronteiras, e eu ainda tinha a questão escravista. Quanto mais guerras, mais prisioneiros de guerra. O que visava trazer maior estabilidade, o que visava trazer maior tranquilidade, trouxe problemas bastante sérios. E estes problemas levam à subfase chamada de Baixo Império. A política de estabilização das fronteiras teve como consequência a crise no fornecimento de escravos. A partir do momento em que eu tenho esse problema, essa dificuldade em adquirir escravos, eu tenho uma produção agrícola desorganizada. Se está faltando trabalhador, consequentemente, a plantação vai ser prejudicada, a colheita vai ser prejudicada. E lembrem-se que os latifúndios romanos eram latifúndios escravistas, ou seja, que não estavam preparados, que não estavam aptos a utilizar a mão de obra assalariada. Daí a explicação de não se utilizar o plebeu como mão de obra. A partir do momento em que eu tenho uma produção agrícola desorganizada, o fornecimento de alimentos também ficou comprometido. Consequentemente, o comércio foi afetado. Quando o comércio sente, os efeitos dessa crise, eu tenho o aumento dos preços, eu tenho a falta de determinados produtos e, consequentemente, a arrecadação de impostos também foi prejudicada. Percebam que uma coisa vai levando a outra, é o que nós chamamos de efeito dominó.
Se o governo está arrecadando menos do que ele consegue, do que ele podia, significa que precisamos então cortar despesas. E a área escolhida, né, a área que sofreu esse corte, foi justamente o exército. O exército, então, sofre o impacto da crise e ele acabou, então, sendo reduzido. Logo, nós teremos as fronteiras desprotegidas. E à medida com que essas fronteiras foram ficando desprotegidas, os povos que viviam próximo, né, das fronteiras romanas aproveitam então para entrar dentro do grande império. É muito importante lembrar que essas invasões bárbaras, elas não vão ser única e exclusivamente violentas. Não, muitos bárbaros entraram de maneira pacífica, ou seja, agregaram em algo, foram utilizados em algo. Em contrapartida, nós temos as invasões muito mais violentas, né? E são essas invasões violentas que acabaram trazendo grandes problemas para dentro do Império Romano. É muito importante lembrar que esses bárbaros que começam a entrar em Roma estavam sendo pressionados por povos que viviam na Ásia, chamados de hunos. Então, esses hunos começaram a conquistar terras próximas às fronteiras de Roma, onde os povos germânicos viviam, ou seja, na região da Germânia. E à medida com que esses povos foram, sendo pressionados pelos hunos, eles começam a invadir de maneira violenta o Império Romano. Para tentar conter o problema, para tentar impedir, dificultar as invasões bárbaras, foi determinada a divisão do império em duas partes. Foi o imperador Teodósio, no ano de 395, que adotou a divisão em Império Romano Ocidental e Império Romano Oriental. A partir do momento em que houve essa divisão, eles são partes distintas, eles são partes isoladas, que não vão mais ter relação um com o outro. E o Império Romano Oriental acabou se transformando no Império Bizantino, que futuramente nós vamos estudar. Já o Império Romano Ocidental, mesmo após as invasões, mesmo após a divisão, ele não consegue mais manter a unidade, ele não consegue mais manter a estabilidade. E no ano de 476, nós temos então a queda do Império Romano Ocidental, beleza?